Os Banshees de Inisherin partem da premissa de dois amigos de longa data, Patrick e Colm, que vivem numa ilha com poucos habitantes em que, num dia qualquer, e sem motivos, Colm decide que não quer continuar a amizade com Patrick. Essa quebra repentina de laços faz com que Patrick, num ciclo fabular e semelhante a uma crônica, passe de um sujeito gentil e ingênuo para um estado complexado e de constante tristeza após diversas chantagens emocionais por tentar reatar a amizade. Você não falou nada, não. E também não fez nada, não. Foi isso aí que eu pensei. Eu só não gosto mais de você. Pode parecer muito alegórico, mas esse filme traz uma de suas diversas interpretações base para grandes reflexões sobre as relações. Nesse vídeo, me proponho a fazer uma análise comparativa entre os elementos formais e materiais em relação ao direito de personalidade da pessoa idosa e como ele, em certos momentos, passa por um processo de alienação. Primeiramente, precisamos delimitar o que são os direitos da personalidade, ou, mais claramente, os direitos de ser pessoa. Estes estão relacionados com a possibilidade do indivíduo adquirir direitos e obrigações, intransmissíveis e irrenunciáveis, inalienáveis e irrestringíveis, além de serem inatos, eles abrangem três principais esferas: física, que determina o direito à vida e ao corpo; psicológica ou intelectual, que tutela a liberdade de pensamento; e moral. Elas três em conjunto dão substrato para a proteção da personalidade. Os direitos de personalidade têm sua principal sustentação no artigo 1º, inciso 3º da Constituição da República, em que define que nossa República, da maneira qual é estruturada, tem como fundamento a dignidade da pessoa humana, visto que a personalidade está inserida nessa qualificação. As esferas que pretendo tratar nesse trabalho são psicológica e moral. Recentemente, em 2022, o Estatuto da Pessoa Idosa recebeu uma atualização para que todas as aplicações da palavra idoso fossem substituídas pelo termo pessoa idosa. Isso é reflexo de uma aparente preocupação com a questão do etarismo de forma a desvelar o estigma formado em relação a estar idoso como se fosse uma qualificação separada de ser pessoa. Isso revela que, ao menos formalmente, há uma preocupação em relação ao tema. É possível observar diversos mecanismos de proteção à pessoa idosa ao longo do direito brasileiro. Nisso incluso o direito da personalidade. O primeiro que vem à mente é o disposto no artigo 229 da Constituição da República, em que diz que os pais, além de terem o dever de assistir seus filhos, também devem ajudar a amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. Esse dispositivo visa possibilitar que a pessoa idosa possa usufruir do direito de personalidade mesmo com limitantes físicos ou mentais. Saindo da Constituição, há uma infinidade de tutelas às pessoas idosas em seu estatuto próprio. Sobre ele, trago à luz o capítulo 5º, que versa sobre educação, cultura, esporte e lazer. Em 1946, a Organização Mundial da Saúde, OMS, definiu a saúde como tripé bem-estar físico, mental e social, não se restringindo à ausência de doenças ou enfermidades. Dessa forma, é importantíssimo ter em mente que, apesar de ser regra que, com o tempo, o corpo passa a ficar cada vez mais limitado enquanto a mente continua sã, fazer atividades físicas e estar em frequente socialização é essencial para que esse processo de envelhecimento se estenda, principalmente a mente continue equilibrada. Como há de se imaginar, o citado capítulo 5º conversa com a definição de saúde da OMS. Isso fica claro lendo os artigos dessa primeira parte. A pessoa idosa tem direito à educação, cultura, esporte, lazer, diversões, espetáculos, produtos e serviços que respeitam sua peculiar condição de idade. A participação das pessoas idosas em atividades culturais e de lazer será proporcionada mediante desconto de 50% nos ingressos para eventos artísticos, culturais, esportivos e de lazer, bem como o acesso preferencial aos respectivos locais. Ou o artigo 10, que ratifica a Constituição afirmando ser dever do Estado e da sociedade assegurar à pessoa idosa a liberdade, respeito e dignidade. Apenas observando os dispositivos legais não é possível ter em mente a grande discriminação que as pessoas idosas sofrem, especialmente em suas próprias casas. Apesar de haver diversas normas que protegem esse grupo, a materialidade nos mostra que, em 2020, o número de denúncias de violência contra idosos no Brasil aumentou 59%, e essa taxa só vem aumentando. Segundo o especialista, isso tem relação não só com a maior difusão do conhecimento de como fazer essas denúncias, mas também está relacionado com um aumento real desses casos. Observando o caso concreto, diariamente diversas pessoas idosas sofrem a dor do abuso psicológico
resultante de negligência diametralmente oposto do que é esperado segundo o artigo 4º do Estatuto da Pessoa Idosa. Não é incomum que, tal qual os Banshees de Inisherin, filhos, netos ou qualquer membro familiar paulatinamente mude seus comportamentos e sentimentos, desumanizando a pessoa idosa. Não só os olhos da sociedade mudam em relação a você, como os dos seus familiares. Formalmente, pode não haver nenhuma diferença entre pessoas adultas e idosas. Entretanto, materialmente tudo muda. O etarismo, preconceito com pessoas idosas, atinge estruturalmente o direito de personalidade. Além disso, há uma subnotificação, também pela dificuldade de mensurar o etarismo, quanto pela escolha de não pensar em relação ao envelhecimento. Esse tema não faz parte da pauta mediática, mesmo que a taxa de pessoas idosas aumente cada vez mais, visto que quase 50% da população esteja em vias de se tornar idosa. No ciclo mais fechado das relações dentro da própria família, por muitas vezes as pessoas idosas passam por um processo de desincentivo de atividades físicas e sociais. A pessoa é estigmatizada de tal maneira como se não fosse mais capaz de fazer ações simples, que sempre foi acostumada. De fato, por boas ou más intenções, há uma alienação dos direitos de personalidade. Suas opiniões e vontades são ignoradas. A opressão acontece de tal maneira que, dado momento, a pessoa passa a imaginar que realmente não tem mais capacidade de decidir para onde ir, o que vestir, qual atividade é melhor ser feita ou não. De maneira prática, o direito de personalidade, em especial sua esfera moral e psicológica, se suprimem quase a zero. Seu físico continua inteiro, entretanto, muito distante do conceito de saúde expresso pela OMS ou o tal capítulo 5º do Estatuto da Pessoa Idosa, comentado anteriormente. Dessa maneira, a rachadura do direito de personalidade por conta do etarismo é resultado de uma sociedade estruturalmente preconceituosa. Não é possível se desvincular da infraestrutura sem um trabalho de intersecção, como dito por Djanila Ribeiro em seu livro Racismo Estrutural. Os mecanismos de opressão operam em conjunto. Essas pautas precisam ser vistas como unidade. A alienação dos direitos da personalidade da pessoa idosa é apenas mais um mecanismo de manutenção do preconceito contra todos os outros grupos que, eventualmente, passam por supressões de seus respectivos direitos de personalidade.